Shalom, a paz do Senhor Jesus Cristo, mais uma vez aqui neste canal, Obra Missionária, construindo Shalom, pela misericórdia de Deus, aqui sendo a pessoa do pastor Edson, pastor missionário, nesta manhã já de terça-feira, quarta-feira, né? Hoje é quarta-feira já. E são 6 horas e 39 minutos, horário de Manaus. E nessa manhã eu quero trazer mais uma reflexão bíblica da palavra do Senhor Jesus Cristo, dando continuidade, voltada à questão da cruz. Ontem eu falei sobre a questão da nossa responsabilidade sobre carregar o código da nossa salvação. A cruz dá para você entender, dentro de um campo espiritual, que é o código da nossa salvação. Se você não conseguir carregar a sua cruz, como Cristo nos alerta na sua palavra, não temos condições de ser salvo. Nós só podemos ser salvos em Cristo Jesus se nós conseguirmos carregar a nossa cruz até o Gólgota e lá sermos crucificados com Cristo. É o que a palavra nos fala, que o apóstolo Paulo nos fala. Então nessa manhã eu quero que você abra a sua Bíblia lá no livro de Marcos, capítulo 8, versículo 34, depois nós vamos para o livro de Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Pegue a sua Bíblia aí, para que a gente possa entender mais uma parte dessa reflexão dessa manhã. Evangelho de Marcos, capítulo 8, versículo 34, fala assim: E chamando a si a multidão com os seus discípulos, disse-lhes: Se alguém quiser vir após mim, negue a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me, porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-lo-á. Mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, esse a salvará. Pois que aproveitaria ao homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma? A sua alma. Glória a Deus. Portanto, qualquer que entre essa geração adulta e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Então, nós vemos aí a importância de nós carregarmos a nossa cruz, que é o código da nossa salvação. E aí você vai para o livro de Gálatas, capítulo 2, versículo 20, fala assim, o apóstolo Paulo fala assim: fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu, fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça vem pela lei, Cristo morreu inutilmente. Então, nós vemos aqui pela manhã, nessa reflexão bíblica, número 299, quase 300 reflexões, já estou chegando nesse canal. Vi aí que tem mais ou menos seus 41 pessoas inscritas. Que Deus possa abençoar a vida de cada um e que possa perseverar, né, nessa caminhada cristã, porque não é fácil. Então, se queremos servir a Cristo, se queremos verdadeiramente ser filho de Deus verdadeiro, precisamos carregar a nossa cruz. Não estou falando de uma cruz no sentido literal, pegar uma cruz, pegar um crucifixo, colocar no seu pescoço e fazer como um amuleto,
ou pegar uma cruz, colocar na sua casa, colocar na sua igreja e fazer um amuleto. Não é isso. A cruz que eu estou te falando é a responsabilidade que você fez com o Senhor. É o compromisso que você tem com Deus. Essa é a representação da cruz. É as dores que você vai enfrentar nesta vida. É as humilhações que você vai enfrentar nessa vida. São todos os fatos que você vai enfrentar por causa do amor que você tem com o seu Salvador, Jesus Cristo. Então, nessa manhã, eu quero te apresentar essa reflexão e te falar que não é fácil. Não é fácil, de maneira nenhuma, nós chegarmos ao final dessa caminhada. Porque o apóstolo Paulo fala aqui que ele já foi crucificado com Cristo. É como o texto está falando aí. Ele não vive mais nele, mas Cristo vive na vida dele. Então, olha como é difícil. Como é difícil nós pegarmos a nossa cruz e seguir a Cristo. Mas, uma vez que nós aceitamos a Jesus como único e suficiente Salvador, temos em mente que isso representa você tomar a cruz e seguir a Jesus. Jesus, aqui nesse texto, ele chamou a multidão. Por que Jesus chamou a multidão? Justamente porque tinha muita gente. Aí ele já tinha mais ou menos seus 70 discípulos já formados. Onde começou com 12, já tinha 70, fora a multidão que acompanhava. Então ele viu que tinha muita gente. E ele queria fazer uma separação, quem era os que estavam com ele ou não. Então ele chamou a multidão e disse, se alguém quiser me seguir, nega a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Quer dizer, agora vocês vão ter que ter um compromisso real comigo. Vocês não vão querer só minhas mãos. Vocês não vão querer só os meus milagres. Vocês não vão querer só as maravilhas que eu faço por intermédio do meu Pai. Não. Agora nós vamos fazer uma separação. Quem é comigo ou não? É pegar ou largar. É como dizer assim, numa linguagem popular. É pegar ou largar. Ou você se compromissa comigo verdadeiramente, então vocês têm que me abandonar. Mas não dá para vocês andar comigo em dois pensamentos. Não tem como. Então, nessa manhã eu quero te falar nessa reflexão bíblica que você precisa tomar posse da sua chamada, tomar posse do seu ministério, da sua responsabilidade que Deus colocou nas suas mãos. Muitas vezes achamos que está pesando, que está angustiando. Muitos chegam a ponto de largar o evangelho porque acham que não está valendo a pena. É tanto sofrimento, é tanta angústia, é tanta decepção, é tanta coisa que vem. Mas eu quero te falar nessa manhã que isso faz parte da sua caminhada cristã. Isso faz parte de você estar carregando o código da sua salvação, que é verdadeiramente a sua salvação. Por isso que você tem que estar com o seu coração crucificado, para que você não venha a ser contaminado com as vozes que esse mundo apresenta, com as vozes que os falsos profetas te apresentam, com as vozes dos falsos mestres relacionadas a este século que nós vivemos. Sabemos que existe um evangelho falso sendo pregado, existem falsos mensageiros, existem falsos pastores, existem falsos bispos, falsos evangelhos no sentido geral. Por quê? Porque eles querem apresentar um evangelho que não tem cruz, um evangelho que não tem sacrifício, um evangelho que não tem morte, um evangelho que não tem sangue. E não existe isso. Isso é mentira. Todos que tomam a sua cruz para seguir Jesus vai ter que enfrentar dor, vai ter que enfrentar humilhação, vai ter que enfrentar pedrada, chicote, cuspo, humilhação, todos os tipos de massacre que você vai passar por amor a Jesus Cristo. Então, quando a gente vê alguém dizer assim, mas eu não passo luta, está mentindo. Isso é mentira. Todos aqueles que estão
na presença de Deus, que fez uma aliança com o Senhor, que tomou a sua cruz, vai ter sacrifício. Ou você acha que a cruz não tem peso? O peso da cruz de cada um individualmente é a responsabilidade que cada um recebeu. Por isso que ninguém dá conta de carregar a cruz de ninguém. Por mais que alguém chegue e nos ajude a levar um pouquinho ali, mas é só um pouquinho, só para poder você respirar um pouco, para dar continuidade até chegar ao Gólgota. O Gólgota é o ponto zero da nossa vida cristã. O Gólgota é o ponto central aonde nós vamos chegar no sentido espiritual como Cristo chegou. Se nós formos olhar dentro de um campo profético, nós já fomos crucificados com Cristo, já passamos por todo esse sintoma de crucificação, mas a vida continua, e temos que marchar, temos que caminhar, temos que vencer o pecado, temos que vencer todas as obras malignas que vêm contra nossas vidas. Então nessa manhã eu quero te apresentar essa reflexão e falar que você não pode abandonar a sua cruz, você não pode deixar o código da salvação por nada aqui desse mundo. Muitos largam porque a coisa aperta, muitas vezes quando aceita Jesus Cristo, ele é humilhado no trabalho, ele é humilhado no meio da família, ele é humilhado muitas vezes pelos filhos, pela esposa. Ei, você precisa saber disso, que tudo isso faz parte da sua caminhada cristã. Você acha que pegar a cruz e carregar ela não tem peso? Tem peso sim. Dependendo daquilo que você recebeu de Deus, é o peso da sua cruz. Então ninguém vai carregar a sua cruz no seu lugar. Por mais que alguém chegue e dê uma ajudazinha ali, mas não é para sempre. Jesus teve alguém que pegou a cruz de Jesus e levou por um pouco espaço de tempo, só para poder Jesus respirar um pouco, mas ali os soldados romanos ali naquela época não deixou que aquele homem tomasse aquela cruz e levasse. Por quê? Porque a responsabilidade era de Jesus, e Jesus sabia o peso daquela responsabilidade, que quando ele estava ali no jardim de Getsêmani, ele orou a Deus para que Deus tirasse aquela responsabilidade dele, tirasse aquele peso que ele ia enfrentar. Mas aí ele chegou e disse: mas faça segundo a sua vontade. E Deus cumpriu a vontade, que é a Jesus carregar a sua cruz, chegar ao Gólgota, ser crucificado pela humanidade, pelo pecado da humanidade. Foi o que Cristo fez. E o apóstolo Paulo fala que ele já foi crucificado com Cristo. Então, todos aqueles que aceitam Jesus Cristo, dentro de um campo espiritual, você foi crucificado com Jesus, dentro do campo espiritual. Então, se nós somos crucificados com Cristo, temos que carregar a cruz até o Gólgota. Temos que passar por momentos difíceis, temos que passar por situações que só mesmo o Espírito Santo para nos dar força para vencer. Então, meu filho, toma a sua cruz nessa manhã, não abandone ela, porque se você abandonar a sua cruz, você está abandonando o código da sua salvação, você está abandonando a responsabilidade da salvação da sua alma. A sua alma, ela é salva aqui dentro deste campo físico que nós estamos aqui. E quando você tem vida, não pense que a sua salvação vai acontecer após a morte, porque isso é uma mentira. Por isso que Jesus veio, morreu e ressuscitou no terceiro dia, justamente para que eu e você tenhamos a oportunidade de ser salvo aqui nesta vida. Você não é salvo após a morte. Tem muitos evangelhos por aí, muitas doutrinas do homem que falam que o homem vai ser salvo após a morte. Isso é uma pura mentira. Não existe salvação após a morte. A sua salvação é aqui e agora. A porta da graça está aí aberta. Ela está aberta para todo mundo passar por essa porta. E aí você decide, porque Deus não vai de maneira nenhuma te empurrar por essa porta, né? Deus não vai forçar você a passar por essa porta.
Você é quem vai fazer a escolha. Deus não vai fazer a escolha por você. É você que vai fazer a escolha. Por isso que Deus colocou diante da vida do homem a porta está aí. A porta da graça, a porta da condenação eterna. Então a pessoa escolhe em que porta quer entrar, em que caminho quer seguir. Quer seguir o caminho estreito, que é justamente carregar esta cruz, ou quer seguir pelo caminho largo, que é abandonar a cruz, que é abandonar a fé, abandonar Jesus, abandonar a oportunidade de um dia ser salvo, um dia morar no céu. Então isso é uma escolha sua, não é a escolha do pastor, não é a escolha do seu irmão em Cristo Jesus, não é a escolha do vizinho, ninguém vai escolher por você, é você que vai fazer a escolha. Então você tem que parar dessa lamentação, você tem que parar dessa ladainha, dessa maneira de querer colocar a culpa nos outros. Porque o meu ministério não vai avante, porque é culpa de fulano, é culpa de ciclano. Eu não consigo crescer na igreja porque eu sou perseguido. Isso é uma pura mentira. Se você tomar a sua cruz e seguir a Cristo, isso vai fazer parte da sua caminhada. Ou você acha que Jesus não enfrentou dificuldade, não enfrentou perseguição? Ou você acha que não? Ou você acha que é o único, você é o único? Não, meu filho. Todos nós temos que passar por dificuldade. Todos nós temos que passar por aflições. A diferença é que Deus nos deu o seu Espírito. Quando Ele falou, eu irei, mas enviarei outro Consolador, que é o Espírito Santo de Deus, para nos ajudar no momento difícil, para nos ajudar nos momentos das nossas dificuldades, a dar força, a dar unção, poder, para nós carregarmos a nossa cruz e chegar o momento de nós ser crucificados com Cristo. E uma vez crucificado com Cristo, não tem mais como você estar se crucificando todos os dias. Foi uma única crucificação. Nós também temos uma única crucificação. Uma vez nós sermos crucificados com Cristo, não tem mais como você refazer de novo aquele coisa e recrucificar. Não tem isso. Por isso que a Bíblia fala, quem pega no arado não pode olhar para trás. Quer dizer, você fez uma responsabilidade com Cristo, você fez uma aliança com Cristo, não tem como você olhar para trás. Você tem que ir para frente, avante. Por mais difícil que esteja a situação, mas você vai ter que aguentar. Não pode de maneira nenhuma. A carne, ela vai gemer para você abandonar a Cristo. A carne, ela vai desejar você largar Cristo, para você voltar de novo às maneiras pecaminosas que você vivia antes. Você que bebia, que gostava de beber, a carne vai sentir aquela necessidade de fazer com que você sinta o mesmo desejo para você voltar a beber, voltar a ser um beberrão, voltar a ser um prostituto, voltar a ser um mentiroso, voltar a ser um ladrão, voltar a ser um assaltante, voltar a ser um homossexualismo, voltar a ser uma lésbica. Não é isso. Você tem que aguentar firme, tomar a sua cruz e seguir a Jesus. Se você fazer isso, com certeza você vai ter sucesso na sua caminhada. Tomar a sua cruz e seguir a Jesus. Porque Jesus tomou a cruz e levou até o Gólgota. E ali determinou, né, e consumiu, fez a consumação de todo o pecado da humanidade. Quer dizer, ele se responsabilizou por toda a humanidade. Então, por isso que todos aqueles que aceitam Cristo, ele é crucificado com ele. E aí você acha que ser crucificado é fácil? Olha para a história de Jesus, como ele foi crucificado. Olha a chicotada que ele levou. Olha tanta coisa que ele levou. Então, meu filho, nós também vamos sentir as mesmas situações dentro de um campo espiritual. Por isso que Jesus chegou e disse, ei, tem muita gente. Vamos ver quem vai aguentar mesmo levar a cruz. Vamos ver quem tem compromisso mesmo, quem quer compromisso. Porque hoje você vê multidões, mas ninguém quer carregar a cruz. Se diz assim, cadê a sua cruz? Está carregando? Não, ninguém quer carregar a cruz.
Porque ninguém quer sofrer, ninguém quer passar por humilhação, ninguém quer passar por isso, todo mundo só quer ter sucesso, só quer ter vitória, e isso não é assim que funciona dentro da nossa caminhada cristã. Por isso que muitos desistem, porque acham que é só ter sucesso, é só ter fama, é só ter uma agenda lotada para sair por aí louvando, né, palestrando, fazendo seus sermões, ganhando dinheiro. Porque hoje está aí, virou moda. Eu vou lá, quanto é aí a sua palestra? É tanto. Quanto é aí para você trazer um louvor? É tanto. E o Evangelho nunca foi formado para nós vendermos o Evangelho. O Evangelho não é comércio. O Evangelho não é uma microempresa. Não é isso. De jeito nenhum. Deus cuida de cada um sem precisar você estar vendendo as páginas da Bíblia, vendendo o Evangelho. Não precisa disso. Deus ele vai suprir a sua necessidade. Temos talento, né? Temos maneira de a gente obter resultado na nossa caminhada cristã sem precisar estar cobrando X para ainda estar em determinado lugar. Não precisa. Você tem seu ministério, beleza, fique no seu ministério, prega o Evangelho no seu ministério, ganha alma no seu ministério, faça de tudo, porque Deus vai suprir a sua necessidade. Se você for convidado para pregar em outra igreja, vá, mas vá de graça. Vai lá, cumpra o seu chamado. Se o pastor daquela igreja quiser te abençoa. Se não quiser também, Deus te sustenta. Eu vejo dessa maneira. Agora hoje virou moda. Para a pessoa palestrar em tal lugar, tem que pagar X para ir. Você não foi levantado para isso. Você olha para os evangelhos, nenhum dos discípulos, nenhum dos apóstolos, o apóstolo Paulo, por mais conhecimento que ele tinha, ele foi convidado a palestrar para ganhar dinheiro. Você vê que o apóstolo Paulo, ele tinha profissão, trabalhava, suava a camisa para poder auto se sustentar. E hoje as pessoas aceitam Cristo, um pouco tempo já quer ter uma agenda para sair por aí como seja um popstar, um tirador de oferta. E isso fica muito perigoso para quando nós chegarmos no final dizer assim: cadê a sua cruz? Cadê o código da salvação? E aí, cadê? Como é que você vai apresentar o código da salvação, da sua salvação a Cristo? Vê que não tem cruz. Não tem cruz não. Então, meu filho, verdadeiramente eu não vos conheço. Está lá em Mateus capítulo 7. E muitos, mas Senhor, ele disse: mas Senhor, vocês fizeram tudo. Todos vocês fizeram como um crente. Todas a prática de crente. Todas as práticas vocês fizeram como filho de Deus. Mas cadê a cruz? Cadê a responsabilidade? Cadê o amor que vocês tinham por mim? Nada. Vocês ganharam o que vocês tinham de ganhar. A glória vocês receberam aí. Então, meu filho, eu não conheço nenhum de vocês. Isso é muito triste. Por isso que eu bato na tecla. Obreiros, homens que foi consagrado a Deus, se mantenha de pé, se mantenha firme. Nós não somos melhor do que ninguém, mas abandonar Jesus é a rota da destruição. Abandonar sua cruz é a rota da sua destruição. Não vai diminuir a sua dor, por o contrário, vai aumentar mais a sua dor, porque aí você abandona a sua cruz pensando que você vai ficar aliviado, pensando que tudo vai voltar normal. Não volta, a situação fica pior, porque uma vez você fazendo um compromisso com Cristo, jamais você pode retornar atrás, porque o sofrimento vai ser o dobro. Sofrimento porque você está no mundo pecaminoso, sofrimento porque você vai estar todos os dias aquela mensagem te cobrando: ei, você está errado, ei, você está fazendo tudo errado, ei, aí não é o caminho, volte. Essa mensagem toda hora vai estar batendo na porta da sua alma. Então, meu amigo, minha amiga, meu irmão em Cristo Jesus, reflita bem no que você está fazendo. Você que abandonou a fé, você que está aí magoado, que está no desconteio, sentado aí, tudo ressentioso, tudo assim, como alguém te bateu, com aquela criança, como a gente leva uma pisa do pai, aí fica tudo receoso, fica aquela coisa ali. Olha, não pode, de maneira nenhuma. Você tem que se levantar, tomar a sua cruz e seguir ao seu mestre.
Não pode abandonar Jesus por besteira, de maneira nenhuma, porque o texto sagrado está aí. Então, meu filho, é pegar ou largar. Não pode estar nesse negócio de um pouquinho no mundo, um pouquinho na igreja. Não. Uma vez você fez um compromisso, se firme. E carregar a cruz não é ser popstar. Carregar a cruz não é ser estrela. Carregar a cruz não é estar cheio de maquiagem. Não é isso. Tá arrumadinho, cabelinho com gel, né? Tudo ali arrumado. Não. Carregar a cruz, meu filho, é difícil. Você vai enfrentar poeira na cara. Você vai enfrentar lama. Você vai enfrentar vento forte. Você vai enfrentar sangue. Você vai enfrentar tudo, meu filho, para você se manter de pé. Se manter de pé. Então, você tem que rever tudo aquilo que está ao seu redor, para que você no final da sua caminhada não venha estar anulando a graça de Deus na sua vida, tá bom? Que Deus abençoe nessa reflexão número 299, e eu espero que você tome uma decisão na sua vida, porque o único caminho que nós temos que fazer é esse, que o único código que você tem que carregar dentro do campo espiritual é a sua cruz, que garante a sua salvação e garante você entrar pelas portas dos céus. Que Deus abençoe nessa manhã. Até a próxima reflexão.